Estamos na zona de rebaixamento, quase decretando o sexto rebaixamento de forma vexatória, por culpa da diretoria, por culpa do presidente, aonde a torcida não cobra! De nada adianta o Vasco da Gama chegar no final do ano e levantar uma taça e tá na Série B do Brasileiro do ano que vem. Muito preocupado, na boa. Pudesse trocar aí, ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro e sair das Copas, eu trocava tranquilamente. Fala, nação. Vasco toma goleada no Parque e deixa a mídia vascaína enlouquecida. Será que dessa vez o Vasco vai conquistar o título de penta rebaixado? Vem comigo para ver o que a mídia vascaína falou. E lembrando que os créditos desse vídeo aqui vão estar no link da descrição. Um abraço aí pra galera vascaína e no final desse vídeo eu também vou deixar minha opinião. Agora bora pro conteúdo. Se for fazer live, você fazer live daqui a pouco ali. Então, quando os caras falar a merda que eles vão falar, de negócio de conflito de interesse, essas coisas, você fala só assim, ó, nada a declarar, não dá corda não. Tá mal também, hein, mas porra, ô Nuno, você tá mal pra caralho também, hein? Tá bom pra voltar pra Portugal, porra. Ó a bola que ele perde. Coitado do Sousa, bom jogador, mas porra, jogar do lado de uns merda que não sabe marcar, porra. Não é o Robert Renan, não. Ele tá mal pra caralho com essa porra. Janela de transferência acabando, cara. Precisamos ainda de zagueiros. De jogadores. Situação é tensa, meus amigos. Tem que vir mais 6 jogadores. Situação é tensa, é dramática. O Palmeiras que não vinha goleando ninguém, goleia o Vasco da Gama. Mais 6? Vai pra porra! Porra, pra que 6 minutos, porra? Acabou o jogo, porra! Transmissão da Globo, jogos de ida das quartas de final. É DVD que tem que ir pra puta que pariu. É Pedrinho que tem que ir pra puta que pariu. É Felipe Loureiro que tem que ir pra puta que pariu. Entendeu? Tietê que tem que ir pra puta que pariu. Tietê não marca ninguém. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, meu irmão, é brincadeira o que acontece. É André Cunha que tem que ir pra puta que o pariu, entendeu? Esses empresários que mandam o Vasco tem que ir pra puta que o pariu. Gente, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais, meus amigos. Estamos na zona de rebaixamento, quase decretando o sexto rebaixamento de forma vexatória, por culpa da diretoria, por culpa do presidente, aonde a torcida não cobra! Tá? O Marcos da Máquina vai vir, mas vai pegar o quê? O Vasco numa Série B, porra! O Vasco numa zona jogando a segunda divisão, porra! É isso que vocês querem? Porra! É inacreditável e vou falar aqui, tá? É legal, é maneiro, é bonitinho. Ah, o Vasco tá nas quartas de final da Sul-Americana. Ah, o Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil. É ótimo, cara. Estamos aí a 5 partidas de um título, pelo menos de uma das 2 competições. São 5 jogos. Mas de nada adianta. De nada adianta. O Vasco da Gama está a 5 partidas de um título na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, meu amigo. De nada adianta o Vasco da Gama chegar no final do ano e levantar uma taça e tá na Série B do Brasileiro do ano que vem. Então, a diretoria do Vasco ela tem que estar muito ligada nisso. O vascaíno ele pode se empolgar, o vascaíno ele pode ficar feliz, o vascaíno ele pode ficar contente com a classificação, mas o elenco não pode, a diretoria não pode. E a sensação que está se passando para quem acompanha os jogos do Vasco é que esse elenco do Vasco da Gama em Copas é uma equipe, em Copas tem um mental, em Copas é um Vasco e quando chega no Campeonato Brasileiro é outro Vasco. Porque em Copas o Vasco tem um poder mental de levar o primeiro gol contra o Olímpia em pleno Defensores del Chaco e virar a partida. Fazer 4, levar o primeiro e fazer 4 de virada. Em Copas, o Vasco tem o mental
para começar perdendo um jogo pro Fluminense e virar e conseguir a classificação, jogando bola contra o Fluminense dentro do Maracanã. Mas, ao mesmo tempo, o Vasco no Campeonato Brasileiro é outro time. O Vasco no Campeonato Brasileiro é uma equipe que leva um do Palmeiras, leva 2, leva 3, leva 4, tudo em 10 minutos. Então calma aí, o que está acontecendo? Porque, sinceramente, se esses jogadores eles entraram em campo hoje contra o Palmeiras, mas com a cabeça na quarta-feira, na partida contra o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil, tá errado. Está errado. Se esse grupo de atletas entrou em campo hoje contra o Palmeiras, pensando no jogo de quarta, pensando no Maracanã, na festa da torcida, no Maracanã lotado, vamos lá, quarta de final da Copa do Brasil, vamos lá, vamos ganhar, vamos ser campeão. Tá errado, cara. Tá errado. A prioridade desses caras tem que ser o Campeonato Brasileiro. Tem que ser o Campeonato Brasileiro. E parece que não tá sendo. Porque é um Vasco completamente diferente em competições. Não vai ser essa derrota contra o Palmeiras dentro do Allianz que vai rebaixar o Vasco da Gama no final do ano. Não vai ser. O que pode rebaixar o Vasco é ter perdido para o Santos no domingo. O que pode rebaixar o Vasco é não ter conseguido vencer o Vitória no Barradão. O que pode rebaixar o Vasco é chegar no final de semana que vem e não vencer o Cruzeiro dentro do São Januário. Uma derrota contra o Palmeiras no Allianz não rebaixa o Vasco da Gama. Só que não pode, mesmo assim não pode, tomar 3 gols em 10 minutos, pô. Não existe, cara. Não existe. Então, esse elenco do Vasco da Gama, esse time do Vasco da Gama, tá mostrando um poder mental limitadíssimo. Derrota preocupante. Ele saiu poupando os jogadores aí para quarta-feira, para o jogo do Vitória, que vai ser em São Januário. Tem que ver como é que vai estar o anímico desse time. Agora, o Pedro Emanuel faz um bom trabalho, mas precisa tomar algumas decisões quanto a alguns jogadores. Eu não entendo mais testar o Marino, eu não entendo mais testar o Nuno, até posso entender porque não tem outros, né? Mas tá muito estranho. A gente não tem dinheiro, a gente não tem como contratar, a gente não tem como reforçar o elenco nas posições carentes, a gente está caindo para a segunda divisão porque a gente não tem ataque. A gente já caiu uma época porque a gente não tinha goleiro. Hoje a gente não tem ataque. A gente não machuca ninguém. Na hora que vai machucar, a gente fica com medo. A gente só faz dodói. Como o Nuno, que machucou o bracinho, dodói. O Tietê, que parece uma criança de 12 anos jogando futebol. A gente tem vários... É um Vasco infantil. A gente não é um Vasco mau. Não é um Vasco ruim. Não é um Vasco maduro. Às vezes aí surge. É o Thiago Mendes, que faz uma jogada diferente. É o Colídio, que entra. É o Robert Renan, que dá uma porrada lá de fora, briga com alguém, é o Léo Jardim na quinta-feira que faz umas defesas. A gente vive disso, desses momentos. Infelizmente, cara. Então é uma situação muito preocupante, muito, muito preocupante. Faltam 15 jogos para acabar o campeonato. Tem muita gente ali pertinho, mas a gente não sai do lugar, cara. O Pedro Emanuel não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. E acho que a direção do Vasco, agora nessa situação, deveria, e acho que o Edmar Lopes, Felipe, a direção bobeou. A gente tinha que ter contratado, não ver a necessidade de atacantes. Porra, o campeonato terminou em final de junho, gente. Ou não, final de maio. Junho, julho, agosto. A gente tá indo para 3 meses, cara. E a gente não contratou um atacante, contratou agora o Colídio. Que você vê como é que faz uma pequena diferença sem ser um jogador espetacular. Estou muito preocupado. Muito, muito, muito preocupado, na boa. Pudesse trocar aí, ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro e sair das Copas, eu trocava tranquilamente. Que aí vai quarta-feira de novo, aí a gente joga com vitória, a gente ganha, a gente se empolga. Se empolga com esse time? Que é uma no cravo, outra na ferradura? Dá não, gente. Tá difícil, tá complicado. Notícia do dia envolvendo Flamengo, Vasco, é o seguinte, um jornalista, vou até pegar aqui, vou ler na íntegra o que ele disse, tá? Informação de Gilmar Ferreira. O estopim para o novo atrito entre BAP, presidente do Flamengo, e Pedrinho, presidente do Vasco, envolve Santiago Sousa. O Flamengo demonstrou interesse no volante argentino quando a renovação de Pulgar estava travada.
O rubro-negro apostava que, por conta das dificuldades financeiras do Vasco, o rival não conseguiria cumprir as exigências feitas pelo Racing. O Vasco só conseguiu cumprir as exigências após conseguir aval bancário da Crefisa, empresa de José Lamáquia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Este caso, somado às negociações frustradas do Flávio Almada e Luiz Henrique, teria entornado o caldo. Ó, todo respeito ao Gilmar Ferreira, mas procurei o Flamengo. Primeiro, ó, a renovação do Pulgar nunca esteve travada. É uma negociação como qualquer outra que acontece em uma renovação de contrato. Segundo, aí é segundo o Flamengo, tá? Tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. Isso foi uma pessoa dizendo. A outra pessoa, esse aqui eu posso dizer, foi o BAP que disse, tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. A outra pessoa disse o seguinte, eu só tenho algo a dizer. Esse jogador foi oferecido pra gente milhões de vezes e nós não quisemos em nenhuma hora. Tá aí. Palavras de um dirigente do Flamengo. E olha, vou ser muito sincero, não faz o menor sentido, né? O Flamengo já tem 6 estrangeiros, para que ia contratar mais um? Porque o Pulgar poderia... Gente, o Pulgar, ele só sai se alguém pagar a multa rescisória. Ele tem contrato até dezembro de 2027. E outra, fala baixinho aqui, ele não vai sair, tá? Ele não vai sair. Então, galera, repito, com todo respeito ao Gilmar Ferreira, apenas ouvindo do lado do Flamengo, não procede essa informação, tá bom? Ó, galera, o Jardim ontem, após a virada sofrida para o Cruzeiro, na entrevista coletiva, ele mandou umas indiretas para os jogadores. Essa foi a história do jogo. Entramos bem, criamos as situações e poderíamos ter feito outro gol. Não conseguimos ter a bola na segunda etapa. Cansaço é normal. Permitimos ao adversário crescer ao jogar em casa. Sofremos o gol do empate em um lance similar da Libertadores. O jogo foi dando contra-ataque ao adversário. Demos a transição e não tivemos maturidade de segurar a bola. Nós temos a bola a nosso favor no lance do gol e perdemos. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória, mas que isso sirva de exemplo para nós, que não podemos entrar tão bem no jogo, ser tão dominante e deixar o adversário agir. E ele complementou. Agora vem a indireta. Com certeza, quando se ganha vantagem, é sempre importante reter a vantagem. Os adversários reagem. Prefiro estar ganhando para gerir o jogo do que começar perdendo. Os pontos são iguais. Se perdemos com o adversário sendo melhor na primeira parte e nós na segunda. A derrota é a mesma. O importante é quando temos a bola. Com mais cansaço, gerimos o jogo com experiência e não dá o que o adversário pretende. O contra-ataque, não perder a bola com facilidade. Hoje não conseguimos gerir, com perdas de bola até infantis. Tá aí a indireta para os jogadores. Mas eu acho que o primeiro gol do Cruzeiro ontem foi, não vou dizer falha, mas o Rossi com o status de goleiro titular, mas o Rossi, dizer falha, mas o Rossi com o status de goleiro titular absoluto do Flamengo não pode tomar um gol como esse. Era uma bola extremamente defensável, tá? E aí eu fiz até um post nas redes sociais e novamente a Flá Rossi revoltada comigo, né? Porque não pode criticar o goleiro que habla. Eu disse o seguinte, o primeiro gol do Cruzeiro ontem era uma bola defensável. Rossi mais uma vez deixando a desejar. Inclusive, fico muito tranquilo para falar isso agora, pois é algo que menciono desde o fim da temporada 2025. Rossi não tem nível para ter status de titular absoluto na meta do Flamengo. E para a Flá Rossi, que defende o goleiro com unhas e dentes por aqui, eu não estou dizendo que ele não foi importante. Pelo contrário, o considero o melhor jogador do Flamengo na Libertadores 2025. Mas a temporada 2026 do Argentina é fraca. Olha quantos jogos neste ano já mencionamos que o Flá sofreu gol em uma bola defensável ou até mesmo lances que ele deu susto na torcida, após uma saída de bola errada com os pés ou saída em bola aérea do adversário. Para finalizar, eu vou repetir. O melhor elenco do futebol brasileiro precisava ter um goleiro de nível melhor para ser titular absoluto, como é Rossi no Flamengo atualmente. E é isso, gente. O Rossi é um goleiro que habla, ponto. É por isso que maior galera da torcida do Flamengo defende o Rossi com unhas e dentes. E sabe por quê? Ele olha para o banco e não vê nenhuma ameaça. Ah, o André, não sei. Ele tem 25 anos e não é utilizado. Ele tem apenas 7 jogos nesse ano.
Um goleiro que custou 40 milhões de reais. Por que ele não é aproveitado? Por que ele não é usado? Repito, ele tem 7 jogos nesse ano, sendo 6 pelo Flamengo, 1 pelo futebol português. O último jogo dele... Que isso, cara? O último jogo dele foi contra o Cusco, pela Libertadores, 26 de maio. O Flamengo já estava classificado, o jogo não valia mais de nada. Pô, gente, assim, 25 anos. Ah, é jovem, beleza. O Otávio, goleiro do Cruzeiro ontem, que fez uma defesaça, para mim a defesa do jogo, tem 20 anos. Já deu esse discurso que não, ele é muito jovem, que não, que isso, aquilo, ele não pode ser aproveitado. Por que ele não pode ser aproveitado? Por que ele não pode ser usado? Por que ele não pode ser testado? Por que o Rossi tem que ser um goleiro titular absoluto, incontestável no gol do Flamengo? Gente, olha quantos gols o Flamengo tomou que a gente menciona aqui. É um goleiro defensável, um goleiro defensável. Até nisso o Flamengo parece com o Palmeiras. Tem um jogador que não joga, Paulinho do lado do Palmeiras, De La Cruz do lado do Flamengo. O goleiro lá, super contestado também. Estava lendo aí as notícias do Palmeiras para o jogo de hoje contra o Vasco. Mó galera criticando o goleiro por conta dos últimos jogos. E agora, o Rossi. Mas não pode criticar, porque senão a Flá Rossi vem. Que isso? Você não pode falar do Rossi. Repito, muito importante 2025 na Libertadores. Bato palma, obrigado, Rossi. Mas passado é passado, é daqui para frente. E a temporada do Rossi com a camisa do Flamengo é fraca. Fraca. Nação, eu comecei a assistir o jogo do Vasco e, sinceramente, quando o Palmeiras fez seu segundo gol ali, eu falei, quer saber? O Vasco não vai ajudar o Flamengo mais não, já era. Pode golear à vontade. Esse foi o meu sentimento, nação. Não sei se foi assim como você também, mas acabou acontecendo. Fechou o jogo aí em 4-1. E agora, meus amigos, preocupação total lá no Vasco da Gama. Os vascaínos estão aí surtando com um possível rebaixamento do Vasco, né? E esse rebaixamento é real, em 15 rodadas para terminar o Brasileiro. Pode acontecer muita coisa. O Vasco pode ficar travado ali na zona de rebaixamento e pode vir a ter aí o seu 5º rebaixamento no Brasileirão. Vascão. O Flamengo decepciona, mas o Vasco nunca. E sobre o Maracanã, hein, nação? Será que o Vasco consegue jogar a sua partida da Copa do Brasil lá no Maracanã? Essa situação aí tá desenrolando ainda. Parece que ainda não tá definido. A juíza lá não autorizou, mas parece que o Vasco vai entrar com recurso novamente. Mas agora eu quero saber de você, torcedor. O que você acha do Vasco jogando no Maracanã? Será que o Vasco tem direito? Ou o Vasco tem que jogar no estádio dele, que é o São Januário? Deixa a sua opinião nos comentários, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar aquele like. E se você acompanha os vídeos aqui e ainda não é um inscrito, se inscreve aí também, que assim você ajuda o canal e você também não perde os próximos vídeos. Tamo junto!